Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos. Parte 14. Capítulo 75. Atrás dele estão as terras ocidentais, é claro. E se ele se virar bem? Não, ele não consegue ver as Ilhas de Ferro daqui. Mas ele, no entanto, sabe que elas estão lá. E claro, à sua frente para o leste está Porto Real, que ele mal consegue distinguir como um ponto no horizonte no momento. Para lá de Porto Real está Essos e as cidades livres, terras estrangeiras com ideais estrangeiros, como a escravidão e outros conceitos que lhe viram o estômago. As mãos de Axel fecham-se em punhos por um momento com isso, os seus olhos a semicerrarem e o seu maxilar a cerrar. Parte dele não queria parar apenas nas Ilhas de Ferro. Parte dele queria levar os seus exércitos e as suas frotas e ir para Essos a seguir. Braavos pode até recebê-lo de braços abertos, pelo que ele sabia sobre eles. Entretanto, lugares como Pentos, MYR, Tirosh e Lish cairiam perante ele como trigo perante a foice. Ele poderia conquistá-los sozinho, dadas as suas capacidades, e acabar com a escravidão em cada um deles para todo sempre. Exceto que não. Axel sabe melhor. Ele poderia conquistá-los? Claro. Ele poderia libertar todos os escravos? Enquanto ele estivesse por perto, sim. Mas e depois? A única razão pela qual acabar com a escravidão e a reivindicação de esposas de Sal nas Ilhas de Ferro pode funcionar é porque a maioria dos nascidos do Ferro tinha morrido e as Ilhas de Ferro precisavam de Westeros mais do que Westeros precisava das Ilhas de Ferro. Mesmo assim, ele estava feliz por ter uma desculpa para ir visitar Asha todos os meses ou assim, a fim de engravidá-la, como ela tinha solicitado. Porque isso também lhe permitiria garantir que os seus éditos estavam a ser seguidos e que ninguém estava a fomentar a rebelião contra a nova lei de Ceifeira de Pique ou seu rei. No entanto, se ele fosse e conquistasse qualquer uma das cidades livres de Essos, ele não estaria apenas a esticar Westeros demais. Ele estaria a esticar a si mesmo demais também. A maior fraqueza de Axel nesta altura era o facto de que ele não podia estar em todo lado ao mesmo tempo. E quanto mais tempo ele estivesse ausente de Westeros, mais provável seria que alguém cá atrás ficasse presunçoso e tentasse algo na sua ausência. Axel suspira, fecha os olhos e afasta os pensamentos de conquistar Essos. Ele tinha o suficiente para lidar a esta altura, especialmente com duas mulheres à espera em Porto Real para se tornarem as suas rainhas. Os seus olhos abrem-se novamente e Axel sorri enquanto absorve os seus arredores pela última vez. Depois de se deleitar com a bela vista em todas as direções, Axel continua em direção a Porto Real, onde ele pode finalmente anunciar que se casará com Arianne e Sansa finalmente. Escusado será dizer que ele não espera encontrar quaisquer objeções a essa decisão a esta altura. Na verdade, qualquer um que pudesse ter um problema com ele a tomar duas rainhas em vez de uma, sem dúvida, seguraria a língua apenas com base na sua recém-descoberta capacidade de voar. Tudo ia ficar bem a partir de agora. Axel poderia finalmente se concentrar em governar pacificamente e construir uma família. Chegou a hora, minha rainha. Melisandre sorri suavemente enquanto Daenerys se encolhe ao som de sua voz. Elas estavam sentadas em silêncio por um bom tempo enquanto Melisandre pintava sobre a carne nua da jovem. Mas não mais. Elas devem agir, ou todo o trabalho duro e a preparação destas últimas horas serão em vão. Você está pronta, Vossa Graça? Arrepiando-se de uma maneira que nada tem a ver com o ar frio da noite e positivamente tremendo de emoção, Daenerys Targaryen, no entanto, levanta-se lentamente. Ela ainda é tão jovem, apesar de ter mais de 20 anos de idade. Mas então 2 décadas é uma ninharia para alguém que viveu tanto quanto Melisandre. E menos ainda quando se leva em conta como a sombra autoritária do irmão atrofiou o crescimento de Daenerys. Eu estou pronta. Chame seus filhotes e caminhe para as chamas. Certifique-se de que os sacrifícios de seu marido e filho não sejam em vão. Um gemido escapa dos lábios de Daenerys com a lembrança, mas ela, no entanto, faz o que lhe é dito. Ela está mais do que acostumada a ouvir Melisandre neste momento, afinal. O que é bom porque a sacerdotisa vermelha é a única capaz de guiar a última Targaryen pelo caminho traiçoeiro e perigoso à frente. Dando um passo à frente, Daenerys faz um ruído na parte de trás de sua garganta, e seus dragões vêm até ela. Eles cresceram nos meses desde que foram chocados pela primeira vez, mas não rápido o suficiente. Mesmo com Calazar dedicado a alimentá-los, eles ainda são pouco maiores do que cães selvagens. No entanto, eles respondem ao chamado de sua mãe. Cercando Daenerys, os 3 pequenos dragões a seguem enquanto ela se afasta do lado de Melisandre. Seus pés a levam em direção à pira funerária em chamas onde os corpos embrulhados de Khal Drogo e seu filho natimorto estão dispostos sobre a lenha. O sangue que Melisandre usou para pintar o corpo de Daenerys veio principalmente dos cavaleiros de sangue de Drogo, que de outra forma teriam fugido na noite se Melisandre não os tivesse parado e capturado. A conexão deles com Daenerys e seu marido em coma era forte, embora a conexão entre Daenerys e seu filho natimorto fosse ainda mais forte. Melisandre não tinha a intenção de deixar Daenerys saber que havia sangrado o corpo do bebê até secar e misturado seu sangue com o sangue dos cavaleiros de sangue de Drogo. No entanto, a mãe dos dragões poderia ter aceitado o primeiro sacrifício, mas ela não seria capaz de aceitar o último. Melisandre tinha visto nas chamas, ela sabia o quanto podia forçar sua jovem protegida pelo menos por enquanto. Ela tinha visto muito nas chamas, na verdade. Elolor, Senhor da Luz, tinha falado com ela bastante nos últimos anos e Melisandre tinha seguido a ordem de seu Deus em todas as coisas. O grande outro se agitava no extremo norte, e cabia a ela encontrar Azor Ahai e prepará-los para o que estava por vir. Por um tempo, Melisandre acreditou que Azor Ahai não era outro senão Santanis Baratheon, o irmão mais novo de Robert Baratheon, rei de Westeros. Ela tinha viajado todo o caminho de Asshai pela sombra até Pentos em preparação para fazer a última etapa de sua jornada para a Pedra do Dragão, quando tudo mudou. De repente, as visões nas chamas não apontavam mais para Santanis Baratheon. Ele não era, de fato, Azor Ahai renascido como ela pensava anteriormente.
E o grande outro também não era o único inimigo se agitando em Westeros. Melisandre tinha visto muito claramente que se ela fosse para Westeros sozinha, se ela fosse para o lado de Stannis Baratheon, então ela morreria ao lado dele em uma tentativa fracassada pelo Trono de Ferro. Em vez disso, Melisandre foi instruída a voltar seu olhar para mais perto. No final, sua jornada para Pentos não foi um desperdício total, pois ela se encontrou com os últimos Targaryen em Viserys, e Daenerys nascida da Tormenta. A sacerdotisa vermelha soube desde o momento em que pôs os olhos neles que Daenerys, apesar de toda a sua timidez e atitude reservada, era Azor Ahai renascido. Viserys, por outro lado, era simplesmente um peso morto no início. Embora eles tivessem eventualmente encontrado um uso para ele quando o Senhor de Melisandre lhe mostrou uma maneira de ajudar Daenerys a chocar os ovos de dragão, petrificados presenteados a ela em seu casamento com Khal Drogo. A partir daí, Melisandre foi mostrada muito mais por seu senhor. Lolor era um deus poderoso com um alcance distante, embora infelizmente seu alcance não se estendesse muito para Westeros. Mesmo assim, ela foi capaz de entender o que ele estava lhe mostrando. Axel Baratheon, filho bastardo primogênito de Robert Baratheon. Ele era a ameaça. No mesmo nível do grande outro, ele representava um perigo para o senhor de Melisandre que não podia ser subestimado. O lugar de Daenerys na grande tapeçaria do destino não era apenas para fazer seus dragões crescerem, reunir seus exércitos e tomar seu devido lugar no trono de ferro. Seu destino era também destruir o demônio Axel Baratheon e então preparar Westeros para o retorno do grande outro e seus caminhantes brancos. Somente quando Axel Baratheon estivesse morto e desaparecido, somente quando a adoração a Lolor se espalhasse por toda Westeros, eles poderiam esperar derrotar o gelo, com um fogo avassalador. Um sorriso mais amplo se espalha pelos lábios perfeitamente esculpidos de Melisandre enquanto ela observa Daenerys entrar nas chamas da pira funerária de seu marido e filho. Enquanto a mãe dos dragões, bem como seus filhos draconicos, desaparecem no fogo, ela solta um suspiro tremendo, sabendo que tudo estava correndo de acordo com o plano, mesmo que o plano tivesse que continuar mudando. Depois de prever como Viserys seria útil para chocar os ovos, Melisandre viu em seguida como Sor Jorah Mormont de Westeros faria uma tentativa contra sua vida, a de Daenerys e a vida dos filhotes de dragão. Ela também viu um caminho pelo qual Jorah poderia ter sido persuadido pelo coração gentil de Daenerys a evitar sua lâmina e admitir sua duplicidade. Mas esse caminho não fornecia os melhores resultados. Em vez disso, Melisandre impediu Daenerys de influenciar inconscientemente Sor Jorah a desistir de sua tentativa de assassinato. Ela permitiu que ele tentasse e falhasse em ferir sequer um fio de cabelo em qualquer uma de suas cabeças. E ela observou junto com Daenerys enquanto Drogo dava a Jorah Mormont uma execução ainda pior do que ele havia pretendido para Viserys antes que ela fizesse Daenerys implorar, para ser autorizada a fazê-lo ela mesma. Tudo isso era necessário para ajudar a fortalecer o coração da jovem Daenerys, bem como inflamar a raiva de Drogo por Westeros. Na época, o plano era focar o Khal e seu Calazar na invasão de Westeros e ajudar Daenerys a matar Axel Baratheon. Infelizmente, o plano foi forçado a mudar mais uma vez quando as visões de Melisandre no fogo também continuaram mudando. Ela viu Axel Baratheon queimar por 7 dias e 7 noites em um lugar sagrado dedicado aos 7 que são um. Ela o viu viajar em saltos por uma grande extensão de terra, muito mais rápido do que qualquer homem deveria ser capaz de viajar. Essas visões do futuro levaram a uma realização clara. Drogo e seu Calazar não seriam suficientes. Daenerys e seus dragões, mesmo que pudessem ser criados grandes o suficiente para a batalha, também morreriam diante do poder do rei demônio. E o pior de tudo, Daenerys já estava grávida naquele momento. Enfraquecida pela gravidez, contida pelo medo por seu filho, Melisandre tinha visto futuro após futuro nas chamas onde a última Targaryen simplesmente desistia. Isso não poderia ser permitido, obviamente. O fracasso não era uma opção. O demônio no trono de ferro tinha que morrer tanto quanto o grande outro tinha que ser derrotado. Isso Melisandre sentiu que Lolor tinha deixado abundantemente claro para ela. E isso significava que Melisandre tinha que tomar algumas decisões difíceis. Ela passou a gostar de Daenerys à sua maneira enquanto viajavam juntas, ela realmente gostava. A jovem não era apenas Azor Ahai renascido ou sua protegida. Não, ela era a pupila de Melisandre em muitos aspectos. A mãe dos dragões gostava de aprender e tendia a absorver o conhecimento de Melisandre como uma esponja. E embora ela estivesse triste por sacrificar seu irmão, Melisandre sabia que Daenerys estava feliz por estar livre do domínio de Viserys, e por ter 3 dragões que respondiam ao seu chamado no negócio. Infelizmente, ela foi forçada a fazer coisas que preferia não ter feito para garantir o futuro delas. Na verdade, Melisandre suspeitava que se Daenerys soubesse o papel que ela havia desempenhado na morte de Drogo e no natimorto de seu único filho, ela não ficaria nem um pouco feliz. Tudo bem, no entanto, pois a sacerdotisa vermelha não pretendia que Daenerys jamais descobrisse. O que estava feito, e às vezes sacrifícios tinham que ser feitos. Drogo não teria sido forte o suficiente, mas ao morrer aqui ao lado de seu filho, isso galvanizaria Daenerys para a ação. Não só isso, seu sacrifício pela chama e o sangue dos cavaleiros de sangue de Drogo e o bebê natimorto se combinariam para criar algo verdadeiramente especial. Algo capaz de derrubar o demônio em Westeros, de uma vez por todas. Assim que esse pensamento surge na mente de Melisandre, as chamas que cobrem a pira funerária de repente falham, e começam a se unir. O sorriso nos lábios de Melisandre se transforma em uma careta completa enquanto o fogo se condensa até revestir 4 formas distintas. A pira funerária, a lenha e os corpos embrulhados, foi reduzida a nada além de cinzas em uma fração do tempo que deveria ter levado. Enquanto isso, Daenerys e seus 3 dragões afastam-se transformados.
O fogo flui sobre a carne da rainha dragão, absorvendo pouco a pouco as runas de sangue que Melisandre tinha acabado de passar horas pintando meticulosamente em cada centímetro da pele da Targaryen. Enquanto isso, as chamas que cobrem seus 3 dragões são absorvidas de forma semelhante em suas escamas, centímetro por centímetro. Quando tudo finalmente termina, as runas de sangue se foram e o fogo também. Daenerys fica ali diante de Melisandre e do que resta do Calazar do falecido Khal Drogo ainda completamente nua, mas dramaticamente mudada. Em todo seu corpo pulsam veias ardentes de laranja, como se o fogo que a havia engolfado agora residisse dentro dela. O que, é claro, acontece. Esse era todo o propósito. Isso não é mais óbvio do que nos olhos de Daenerys, que brilham em um laranja vivo com poder, tão brilhante que é quase impossível olhar diretamente para eles. Semelhante a olhar diretamente para 2 sóis em miniatura com o quanto de poder Melisandre vê ali. Os 3 dragões aos pés de Daenerys são muito parecidos. Seus olhos brilham em laranja com a força de sua mãe, e eles próprios dobraram de tamanho em pouco tempo em que estavam entre as chamas. Não mais do tamanho de cães pequenos, eles agora se assemelham a pequenos cavalos. E eles só ficarão maiores daqui para frente, contanto que os sacrifícios continuem a fluir. Mas então, Melisandre tem um plano para isso. Elas não serão capazes de ir direto para Westeros depois disso. Na verdade, elas não serão capazes de ir para Westeros por um bom tempo ainda. Mas, eventualmente, elas estarão prontas. Este foi o primeiro passo no único caminho a seguir que não terminava em fracasso. Melisandre tinha visto tudo nas chamas. Levantando os braços e estendendo-os, Melisandre deixa sua voz soar na noite silenciosa. Azor Ahai está diante de vocês. Sua espada flamejante interna, sua vontade manifesta. A rainha dos dragões guiará todos vocês para a glória. Uma agitação começa entre os Dothraki que observam e permanecem. Gritos de Azor Ahai e rainha dos dragões e Khaleesi enchem o ar da noite. Daenerys olha para todos eles com seus olhos laranja brilhantes, um senso de propósito puro e não refinado emanando dela. Seu marido e filho podem estar mortos, mas a última Targaryen ainda tinha pessoas para liderar e dragões para alimentar. Ela ainda tinha um destino a cumprir e Melisandre está gratificada ao ver a determinação e a resolução preencherem cada poro do ser de sua protegida. Melisandre pegaria o que foi criado esta noite e o refinaria e forjaria em uma arma adequada. Ela faria de Daenerys Targaryen o que ela tinha que se tornar para sobreviver ao que o destino reservava para ela. Daenerys Targaryen era mais do que Azor Ahai renascido. Ela era a campeã do Senhor da Luz, sua resposta ao demônio em Westeros. E contanto que ela estivesse pronta para fazer os sacrifícios necessários ao longo do caminho, então Melisandre estava confiante de que elas sairiam vitoriosas quando tudo estivesse dito e feito. Capítulo 76. Então, você voa agora. Seu sobrinho tem a decência de adotar um sorriso apologético, como se reconhecesse o absurdo da afirmação. Mas então, é claro, ele se impulsa do chão, e não volta a descer. Stannis Baratheon só consegue inspirar bruscamente enquanto observa o rei dos 7 reinos flutuar no ar diante deles sem sinais de truques, pelo menos pelo que pode ser visto a olho nu. Sim, eu vou agora. Para ser justo, Stannis já sabia disso. Era só que ver é crer, como alguns gostavam de dizer. Ainda assim, mesmo que ele não quisesse acreditar nos rumores, era praticamente impossível para Axel sequer estar em Porto Real a esta altura sem a capacidade de voar. E voar rápido, diga-se de passagem. Afinal, os únicos homens que voltaram para Porto Real da guerra contra os Homens de Ferro até agora foram aqueles que literalmente deixaram as ilhas no dia seguinte ao fim da luta. Praticamente todos os outros ainda estavam em trânsito. Enquanto isso, cada missiva, cada carta, cada fragmento de informação que Stannis recebia apontava para Axel ainda estar nas Ilhas de Ferro, onde ele estava ditando a lei nas últimas 3 semanas. De fato, para todos os efeitos, hoje era o dia em que o jovem rei deveria deixar as Ilhas de Ferro, e supostamente ainda era. Ele apenas voava rápido o suficiente para que viajar pela extensão de Westeros levasse horas em vez de semanas. Voltando para baixo, Axel assenta os pés de volta no chão com aquele mesmo sorriso apologético. Tenho certeza de que você tem perguntas para mim, tio. Por favor, apenas pergunte e eu responderei o melhor que puder. Stannis Baratheon é um homem que sempre se orgulhou de manter sua compostura e serenidade. Mas caramba, ele se pega soltando um suspiro trêmulo com isso. Finalmente, ele faz a pergunta mais urgente em sua mente. Quão forte o Senhor realmente é sua graça? Porque os contos dizem que o Senhor não apenas matou o Kraken de Euron Greyjoy sozinho, o Senhor atirou o cadáver pelo ar até Pique, onde foi visto mais tarde empalado na torre mais alta do castelo. Ele quer que Axel negue, que diga que as histórias são exageradas e inflacionadas. Mas de alguma forma, Stannis não se surpreende quando o jovem rei apenas assente lentamente em resposta. Foi o que aconteceu sim. Quanto a quão forte eu realmente sou, eu realmente não sei. Forte o suficiente para matar o Kraken sozinho, e forte o suficiente para matar um dragão marinho também, aparentemente. O quê? Stannis abre a boca para dizer que dragões marinhos não são reais, são apenas lendas e mitos, afinal. Felizmente, ele consegue segurar as palavras e não fazer papel de tolo. Mitos? Lendas? Ele está diante de um homem que pode sobreviver a uma explosão de fogo vivo, lutar contra um monstro marinho 100 vezes o seu tamanho e voar. Nada está fora de questão mais. De repente, sentindo-se mais velho do que jamais se sentiu antes, Stannis solta um suspiro profundo e cansado. Posso me sentar, sua graça? Axel assente gesticulando em direção à mesa e se juntando a ele enquanto Stannis se senta em uma cadeira. Ele sempre se considerou um homem forte e capaz. Mas pelo 7, tudo isso é demais. No final, Stannis apenas balança a cabeça. O senhor já foi falar com o alto septão? Pescando para a pergunta, tendo claramente esperado outra coisa, Axel assente lentamente. Eu fui sim.
Ele anunciará o casamento amanhã de manhã em um sermão especial. Ele parecia confiante de que ninguém reclamaria de eu me casar tanto com Sansa quanto com Arianne a esta altura. Um bufo de escárnio incomum consegue escapar de Santanis com isso, fazendo Axel olhá-lo de forma estranha. Não, Santanis não espera que ninguém vá reclamar a esta altura. O que é o rei se casar com duas mulheres em vez de uma diante de tudo o que ele fez antes? Francamente, ele provavelmente poderia ter declarado suas intenções de ter duas rainhas antes de ir para a guerra contra Euron e ainda assim não teria importado. Além de tudo isso, a fé tem pregado cada vez mais sobre o apoio divino de Axel. Ele é o amado campeão dos Sete, ou assim proclamam. Mais recentemente, ao ouvir como ele lutou contra o Kraken de Euron, eles começaram a chamá-lo de Avatar do Guerreiro também. O zelo está em ascensão, tudo centrado no jovem sentado na frente dele. Há mais e mais pessoas que adoram o chão que Axel pisa a cada dia, na verdade. Literalmente, dependendo do caso, dado que Santanis ouviu sobre o caminho que o rei pegou para o grande septo quando estava queimando. A única graça salvadora era que Axel não era um tirano. Ele era um bom homem, felizmente, e parecia que a maioria de seus seguidores mais devotos estava fazendo o seu melhor para viver de acordo com seu exemplo. Isso não os impedia de serem preocupantemente devotados ao rei. A esta altura, Axel Baratheon pode muito bem ser o rei mais amado que Westeros já viu. Tirando tais coisas de sua mente e se controlando, Santanis grunhe. Devemos discutir as possíveis substituições para o pequeno conselho, meu rei? Axel franze a testa com isso, estreitando os olhos para a mudança repentina de assunto. Sério? Você não tem mais nenhuma pergunta a me fazer, tio? Mas Santanis apenas balança a cabeça. Imagino que o senhor me dirá se for algo importante. Porque, pelo bem de sua sanidade, Santanis tinha acabado de decidir que realmente precisava manter o foco em coisas sobre as quais ele poderia realmente fazer algo. Ele precisava se concentrar nas coisas que ele poderia realmente entender. Caso contrário, ele tinha certeza de que não seria uma mão do rei muito eficaz por muito mais tempo. Preocupar-se demais com coisas que ele não podia controlar só serviria para desgastar sua mente ainda mais. Axel continua a olhá-lo por um longo momento. E por uma fração de segundo Santanis teme que ele realmente vale dizer algo mais que mais uma vez abalará toda a sua visão de mundo. Mas finalmente o jovem rei simplesmente assente. Tudo bem. Então sim, vamos falar sobre o pequeno conselho. Presumo que você enviou uma carta para a cidadela. Eles já tomaram uma decisão ou ainda estão enrolando? Voltando a um terreno familiar, Santanis fica feliz em poder oferecer algumas notícias nessa frente. Quer sejam boas ou não. O conclave de arquimestres de fato se reuniu a esta altura e elegeu um grão-mestre, que está a caminho de Porto Real agora. Santanis hesita, mas ao ver Axel levantar uma sobrancelha em resposta, ele prossegue. O grão-mestre que eles escolheram é o arquimestre Marvin. Aparentemente, alguns o chamam de Marvin, o mago. A testa do jovem rei se franze em consternação. Marvin, o mago, hein? De fato, ele é aparentemente o arquimestre dos mistérios maiores, também conhecido como magia. Ele empunha um bastão de aço valeriano e tem um anel e máscara feitos do material também. Pelo que pude discernir, o resto da cidadela não pensa muito nele. Não tenho certeza se sua nomeação como grão-mestre é para ser um insulto ou um aviso. Isso provoca um bufo de Axel, bem como um balançar de cabeça. Importa qual? Não vou mentir, embora eu não me importasse com o mestre lá no ninho da águia, Pycelle provou ser um completo desperdício de espaço. A verdade seja dita, ele é o único homem que Baelis matou pelo qual eu me pego perdendo pouco sono. Santanis é forçado a inclinar a cabeça em reconhecimento a esse ponto. Afinal, ele conhecia suas histórias. Grão-mestres eram geralmente nomeados para sua posição em idade avançada. Mas a nomeação do grão-mestre Pycelle veio após uma série de 3 grão-mestres mais velhos que duraram quase nada. O rei na época, Aegon V, sugeriu que os arquimestres no conclave nomeassem alguém mais jovem. Infelizmente, isso os deixou com o grão-mestre Pycelle, que depois de ser nomeado para o cargo com apenas 42 anos, viveu por mais de 40 anos. Ele sobreviveu a 4 reis e serviu a 5 antes que Baelis finalmente pusesse fim à sua vida miserável ao lado de Jon Arryn e Varys, a Aranha. Pycelle era um excelente exemplo de um homem que teve permissão para manter sua posição por muito tempo. Axel parecia estar implicando que qualquer homem tinha que ser uma melhoria em relação ao que eles tinham antes a esta altura, e Santanis se viu em concordância geral. Além disso, no final, é a escolha deles, de qualquer forma, eu suponho. Embora eu imagine que ninguém o contestaria se o senhor decidisse que ele não estava funcionando. Não a esta altura. Axel apenas sorri em resposta e Santanis faz questão de avançar rapidamente. A seguir é uma posição sobre a qual realmente temos algum controle. Minha substituição para o papel de mestre das leis. Considere muitos homens para o cargo, mas minha recomendação pessoal seria Sor Beric Dondarrion, Lorde de Porto Negro e Casa Dondarrion. Ele é um homem das terras da tempestade e alguém que provou ser honrado. Isso atrai um olhar curioso de Axel. Ele não seguiu seu irmão para a batalha? Santanis suspira, sabendo exatamente de qual irmão o rei está falando. Ele dobrou o joelho para ele sim. No entanto, ele encontrou desculpas para não marchar com o anfitrião principal em Porto Real, ficando para trás e servindo como impedimento contra bandidos oportunistas nas terras da tempestade. Ele também provou ser de grande ajuda para mim nestes últimos meses, no que diz respeito a lidar com outros lordes mais desafiadores da minha nova suzerania. O olhar de Axel se aguça com isso. Desafiadores, nada com que você precise da minha ajuda presumivelmente? Balançando a cabeça, Santanis sente os cantos de sua boca se curvarem ligeiramente em satisfação sombria. Não, sua graça. Eu tenho tudo sob controle. Nenhum é tolo o suficiente para pegar em armas ou algo assim. São as pequenas coisas que eles tentam se safar que eu tive que erradicar e por fim. Nesse aspecto, Lord Beric provou ser um corte acima do resto. É por isso que o considero o melhor candidato a mestre das leis.
Ele pausa aqui, no entanto, antes de limpar a garganta. No entanto, tenho outros nomes também, especialmente se o senhor preferir não concentrar tanto poder nas terras da tempestade. Eu entenderia e, portanto, recomendaria. Não, Beric Dondarrion ficará muito bem. Quando Santanis pisca surpreso com a certeza de Axel, o jovem rei apenas ri. Por que eu deveria me importar muito se meu pequeno conselho é desequilibrado ou não? Eu sou um Baratheon, não sou? Faz sentido que um pequeno conselho Baratheon tenha mais lordes das terras da tempestade do que em outros lugares. E então Axel faz uma careta. Além disso, eu já decidi quem será o novo mestre da moeda. E eu não quero que você fique muito zangado comigo por isso, então vamos chamar isso de um compromisso, certo? Espera, o quê? Santanis franze a testa, pego de surpresa pela mudança de ritmo. Ele tinha trabalhado para fazer uma lista de possíveis candidatos a mestre da moeda, assim como tinha feito para mestre das leis. Pelo que parece, essa lista estava sendo jogada pela janela, no entanto. Ele não se importava muito, mesmo que fosse irritante ter todo aquele trabalho desperdiçado. Mas quem exatamente Axel pensava que o deixaria tão zangado? Quem será o novo mestre da moeda, meu rei? Axel estremece com o tom de Santanis, o que só faz a mão franzir a testa com mais força. Havia apenas algumas opções que realmente... Tyrion Lannister será o novo mestre da moeda, tio. A mente de Santanis fica em branco por um momento com isso. Então, ele franze a testa com raiva. Eu aconselharia fortemente contra essa nomeação, sua graça. Não apenas por causa dos problemas que o senhor teve com a casa Lannister durante esses primeiros dias de seu reinado, mas também por causa da própria reputação do anão como prostituído e bêbado. Para não falar da propensão da casa Lannister para esquemas em geral. Infelizmente, embora Axel pareça arrependido, ele também está balançando a cabeça antes que Santanis termine de falar. Eu sabia que você se oporia, mas pelo menos me ouça. Em primeiro lugar, consegui forçar Tywin Lannister a perdoar o resto de nossa dívida com a casa dele com esta nomeação. Isso faz Santanis parar. Afinal, pelo que ele sabia, eram cerca de 1 milhão de dragões de ouro. Não é uma quantia pequena. Ainda assim, além disso, falei com Tyrion 2 vezes. Apesar de ele ser metade de um homem, ele não é desprovido de sua inteligência e sagacidade. Não acho que ele seja o desperdício de espaço que você pensa que ele é e estou curioso para ver o que ele pode fazer com esta oportunidade. Santanis abre a boca, pronto para dizer ao sobrinho exatamente o que Tyrion poderia fazer com esta oportunidade e todo o dano que o anão poderia causar se fosse permitido correr solto. No entanto, ele é interrompido enquanto Axel continua. Além disso, ele está bem ciente de que está em uma coleira curta, tio. Não vou simplesmente deixá-lo correr solto como Jon fez com Baelys todos aqueles anos. O plano é dar a Tyrion corda suficiente para começar a sair do buraco em que seu antecessor deixou a posição, ou se enforcar e nos poupar o trabalho. Isso certamente não parecia tão ruim. Para isso, ele se reportará a você regularmente, especialmente no início. E você pode designar Lord Beric para ficar de olho nele também se quiser. Pretendo fazer o mesmo da minha parte, porque me recuso a deixar que outro Petyr Baelys aconteça novamente. Bem, agora, talvez Santanis tivesse julgado mal essa manobra a princípio. Ter a dívida com a casa Lannister eliminada em troca de uma nomeação onde a ovelha negra de sua família certamente estragaria tudo e seria mandado de volta para Rocher do Casterly em desgraça em pouco tempo era bastante magistral. Muito bem, sua graça. Será como o senhor diz. Tyrion Lannister terá chance de provar a si mesmo, de uma forma ou de outra. Axel ri do tom sombrio que Santanis adota. Então ele suspira. Não suponho que você tenha encontrado um novo mestre dos sussurros para substituir Varys ainda, não é? Aqui Santanis é forçado a fazer uma careta, zangado consigo mesmo por seu fracasso. Eu não encontrei. Receio que tal coisa não esteja no meu conjunto de habilidades. Talvez quando Davos voltar com a frota real, ele possa me ajudar com a tarefa. Seus dias como contrabandista podem servi-lo bem. Por outro lado, isso também foi há mais de 20 anos. Antes mesmo de Axel nascer, fica subentendido. E no entanto não inaudível, dada a maneira como o jovem rei bufa em diversão seca. Muito bem. Vale a pena tentar, de qualquer maneira. Por outro lado, não é como se toda a corte tivesse tido um mestre dos sussurros, certo? É uma posição opcional, não é? Santanis hesita antes de finalmente assentir. Sinceramente, ele sempre desprezou Varys e tudo o que ele fazia. Talvez eles não precisassem de um mestre dos sussurros, afinal. Especialmente com a quantidade de poder pessoal que Axel tinha. Quem ousaria conspirar contra ele assim que a notícia se espalhasse sobre quão forte ele realmente era? O homem era invulnerável. O silêncio cai por um momento antes que Santanis se lembre da outra coisa que eles precisam discutir. Voltando ao casamento, sua graça. Há a questão de como o senhor deseja pagar por ele. Eu sei que o senhor está focado em pagar as dívidas da coroa e eu apoio totalmente a redução dos torneios para muito abaixo dos prêmios ridículos que Robert sempre ofereceu. No entanto, quando se trata de seu casamento, ser mesquinho pode colocá-lo em apuros com mais do que apenas as massas não lavadas ou a nobreza. Axel ri enquanto entende o ponto de Santanis. Você quer dizer que minhas queridas noivas podem levar para o lado pessoal se eu não lhes der o dia especial mais luxuoso e extravagante imaginável? Suspirando, Santanis balança a cabeça. As mulheres são criaturas inconstantes, sua graça. Sorrindo, Axel assente de volta. Eu sei disso. Ainda assim, você não precisa se preocupar, Lord Mão. Eu disse que falei com o Alto Septão, não disse? Uma das coisas sobre as quais falamos foi o casamento. Esperar até que a notícia das minhas façanhas nas Ilhas de Ferro para anunciar que estou tomando 2 rainhas teve mais benefícios do que eu poderia imaginar. Ele estava realmente dizendo o que Santanis pensava que ele estava dizendo? O sorriso de Axel se alarga.
Quando mencionei ao alto septão que eu poderia manter o casamento pequeno, dado quanto a coroa ainda devia, ele disse que isso simplesmente não serviria. Como tal, a fé do Sete concordou em arcar com as despesas de todo o casamento. E tive a impressão de que eles não vão se segurar nem um pouco. Não, Santanis imaginou que eles não iriam. Não quando já estavam sussurrando que Axel Baratheon poderia ser o avatar do guerreiro a esta altura. Pois bem, parecia que este seria um casamento para ser lembrado. Capítulo 77. O casamento é um evento bastante bonito, Sansa deve admitir, mesmo que não seja exatamente uma cerimônia tradicional, devido ao fato de haver duas noivas. Ainda assim, segue a maioria dos mesmos ritos de um casamento sob a luz do Sete, acontecendo no grande septo de Baelor, e o pai de Sansa a acompanha pelo corredor enquanto o tio de Arianne, o príncipe Oberyn, faz o mesmo por ela logo atrás deles. Axel havia se oferecido para fazer o alto septão realizar a cerimônia no bosque sagrado da Fortaleza Vermelha em frente à Árvore Coração, mas Sansa o rejeitou. O fato de ele sequer ter considerado isso como uma opção era mais do que suficiente para ela, para ser honesta. Seus pais tentaram dissuadi-la de tudo isso, é claro. Ou melhor, sua mãe tentou dissuadi-la. Mas então, Lady Catelyn Stark não tinha sido inteiramente a mesma desde que Baelys e tia Lysa foram executados por traição. Seu pai, por outro lado, simplesmente fez uma série de perguntas que, em última análise, se resumiam a se ela estava realmente bem com esse estado de coisas. Quando Sansa deixou claro que esta era tanto sua escolha quanto a de qualquer outra pessoa, ele recuou e deu sua bênção, para a raiva de sua mãe. Felizmente, sua mãe estaria retornando ao norte com seu pai assim que esta cerimônia terminasse. Por enquanto, porém, Sansa simplesmente se concentra no assunto em questão. Depois que seu pai retira o manto da donzela feito nas cores da casa Stark de seus ombros, ele a deixa no pé da escada que leva ao estrado onde Axel está esperando. As duas formam um belo par quando estão paradas lado a lado. Uma vez que estão lado a lado, Sansa oferece a mão e Arianne a pega. As duas sobem as escadas juntas de mãos dadas na frente do lotado grande septo, apenas se separando novamente quando finalmente chegam ao lado de Axel. Lá com Sansa à sua direita e Arianne à sua esquerda. Cada uma pega uma de suas mãos e permite que ele as guie pelo resto da escada até onde o alto septão está parado no estrado mais alto. Diante dos olhos de todos os que assistem, Axel estende a mão e puxa o primeiro de dois mantos de seus ombros, colocando-o no de Sansa. E então se move para remover o segundo dos dois mantos e o coloca no de Arianne. A simbolização das duas passando da proteção de suas casas para a proteção de seu novo marido. Uma vez feito isso, Axel desliza suas mãos de volta para as delas, trazendo-as para que o alto septão as envolva em uma tira cerimonial de tecido. Enquanto ele os três juntos, o homem está sorrindo bastante. Que seja conhecido que Arianne da casa Martell, Sansa da casa Stark e Axel da casa Baratheon são um coração, uma carne, uma alma. Maldito seja aquele que tentar separá-los. Maldito seja aquele que tentar agir contra Axel Baratheon, primeiro de seu nome e campeão abençoado do Sete. Puxando a tira de tecido ao terminar suas palavras, o alto septão se afasta enquanto Axel se vira com Sansa e Arianne ainda de mãos dadas e encara-os reunidos abaixo. Soltando as mãos delas, Axel abraça a cintura de cada uma em vez disso. Com isso eu prometo meu amor, e tomo essas mulheres como minhas rainhas. Ele se vira para Arianne primeiro, plantando um beijo em seus lábios. Depois para Sansa, seus lábios pressionando os dela. Uma vez que o beijo termina e a cerimônia é concluída, Axel Baratheon aperta o abraço nas duas. Em resposta, Sansa estende a mão e envolve seus braços em torno do torso de seu novo marido de um lado, enquanto Arianne faz o mesmo do outro. Elas também colocam um pé cada em cima de seus pés para ancorá-las mais firmemente ao rei, enquanto ele lentamente se eleva do chão. Axel, todo sorrisos, assegura Arianne no alto em seus braços. Os dedos de Sansa e Arianne se encontram novamente, as duas mulheres roçando seus dígitos uma contra a outra. Todos, minhas rainhas, e eu nos veremos todos de volta na Fortaleza Vermelha para o banquete. Não se atrasem agora. Com isso, Axel as faz voar para frente. A respiração de Sansa engata com a sensação. O vento roçando suavemente seu rosto enquanto seu novo marido a faz voar e Arianne para fora das portas abertas do grande septo de Baelor e para o céu aberto. Há algo verdadeiramente excitante no momento. Ela está casada finalmente. Ela e Arianne ambas. Elas começaram como rivais, mas aqui estavam, ambas agora rainha dos 7 reinos. Ainda assim, agora que estavam devidamente casadas, bem, Sansa estaria impaciente durante todo o banquete. Ela mal podia esperar para começar seus deveres como esposa e rainha para seu novo marido. No final, antes que alguém pudesse reunir coragem para sequer sugerir uma cerimônia de encamamento, Axel puxou Arianne e Sansa para seu lado, iniciando assim a noite de núpcias. A noite estava apenas começando, e os três tinham o dever para com os 7 reinos de começar a fazer herdeiros imediatamente. Escusado será dizer que Arianne estava mais do que feliz em cumprir esse dever, por quanto tempo seu corpo aguentasse, de qualquer maneira. Capítulo 78. Voar alto no céu sobre Porto Real estava rapidamente se tornando um dos passatempos favoritos de Axel Baratheon, bem ao lado de se esforçar muito para colocar bebês em ambas as suas rainhas todas as noites, e todas as manhãs, e às vezes depois das refeições do meio-dia, se todos estivessem dispostos. Uma risada suave escapa da garganta de Axel, um sorriso fácil em seus lábios enquanto ele contempla a cidade abaixo e as terras que a cercam. É realmente uma visão espetacular, melhorada pelos feitos das últimas semanas. Em primeiro lugar, ele estava oficialmente casado com Sansa Stark e Arianne Martell finalmente.
Elas eram agora rainhas dos 7 reinos, e ele havia mandado instalar permanentemente um par de assentos ornamentados e mais confortáveis na sala do trono, em ambos os lados do trono de ferro para que pudessem se sentar com ele enquanto ele realizava audiências quando quisessem. Além disso, um representante do Banco de Ferro havia chegado bem a tempo para o casamento e Axel e Santanis se uniram para pechinchar com Lord Ticho, a fim de resolver as dívidas da coroa com o Banco de Ferro. No final, foi preciso cerca de 1/4 do tesouro de aço valeriano de Euron para acertar as contas com o banco estrangeiro, mas esse era um preço pequeno a pagar por não ter nenhuma das dívidas de seu pai penduradas sobre sua cabeça. Ele ainda tinha mais aço valeriano do que realmente sabia o que fazer, o que deixava a questão de como usar o tesouro. Poderia ter parecido que dar uma espada de aço valeriano a cada um de seus guarda-real seria uma obviedade, mas havia um problema com isso. Merin Trand, Axel estava honestamente tentado a simplesmente se livrar do homem, mas ele era um rei, não um tirano, e a guarda real deveria servir por toda a vida. Em vez disso, ele havia descoberto algo como um meio termo. Em vez de dar a cada um de seus atuais cavaleiros da guarda real uma espada de aço valeriano, Axel finalmente atribuiu uma espada de aço valeriano a cada uma das 7 posições na guarda real. Era uma distinção menor, mas, no entanto, incrivelmente importante, fazendo com que cada lâmina fosse mantida pelo cargo, não pelos homens que as habitavam. No entanto, só porque alguém era nomeado para a guarda real não significava que eles seriam automaticamente autorizados a empunhar a espada de aço valeriano ligada à sua posição. Em vez disso, Axel elaborou vários desafios projetados para testar os membros de sua guarda real em várias maneiras diferentes para garantir que fossem verdadeiramente dignos do direito de empunhar aço valeriano. Somente depois que eles passassem por cada desafio que ele lhes apresentasse, eles seriam autorizados a empunhar a espada de aço valeriano específica de sua posição. Caso contrário, as lâminas permaneceriam nas paredes da Torre da Espada Branca, consagradas em seus lugares até o momento em que fossem conquistadas por seus potenciais portadores. Até agora, 3 de sua guarda real haviam passado em todos os seus desafios, Sor Sandor e o Lorde Comandante Ares entre eles. Mais 3 estavam a caminho de conquistar o direito de empunhar suas próprias lâminas, e apenas um certo Merin Trand estava realmente lutando para provar ser digno, exatamente como deveria ser. Era bom, mas ao mesmo tempo Axel não podia negar que era estranho ter um excedente no tesouro pela primeira vez desde que se tornará rei, sem mencionar um pequeno conselho na maioria das vezes funcional também. Santanis estava servindo bem como mão do rei, e Davos ainda estava fazendo um trabalho perfeitamente competente como mestre dos navios. Um trabalho tão bom, na verdade, que Santanis tinha a família Seavort cuidando de Pedra do Dragão para ele, com Lord Davos dividindo seu tempo e a frota real entre Porto Real e a sede da ilha. Ao mesmo tempo, Lord Beric havia assumido sua posição como mestre das leis e até agora também não estava fazendo um trabalho ruim. O novo mestre da moeda, Tyrion Lannister, por sua vez, havia chegado a Porto Real bem a tempo de comparecer ao casamento de Axel, e então, de acordo com todos os relatos, ele começou a trabalhar imediatamente. Se o anão se irritava com o escrutínio que estava experimentando atualmente, ele fazia um bom trabalho em esconder isso. De fato, até agora ele parecia estar se saindo muito bem em sua nova posição, mesmo que todos estivessem de olho nele. Axel sabia agora que Tyrion não era um homem mau, apesar de suas deformidades. Mas viver na sombra de todo o dano que Baelys havia feito certamente seria uma luta para ele. Ainda assim, foi uma luta que ele escolheu, em última análise. Axel tinha que respeitar isso no final. Finalmente havia o novo grande mestre Marvin, o mago. O primeiro encontro de Axel com o grande mestre Marvin tinha sido interessante para dizer o mínimo. O homem não era nada parecido com o que Pycelle tinha sido. Ele era pelo menos 20 anos mais jovem, para começar. Mas também ele parecia menos um erudito e mais um brigão à primeira vista. Ele tinha um pescoço grosso e uma mandíbula forte, juntamente com mãos enormes, um peito largo e uma barriga dura. Seu nariz também tinha sido claramente quebrado mais de uma vez, e suas mãos tinham calos nos dedos e nos nós dos dedos. Se não fosse por sua figura baixa e atarracada, ele provavelmente poderia ter sido um cavaleiro, mas infelizmente aparentemente não era para ser. E depois havia sua personalidade. Bem-vindo, Axel Baratheon, o não queimado, assassino de Kraken, abençoado do Sete e avatar do guerreiro. Marvin havia inclinado a cabeça para o lado e sorrido. Devo continuar? Axel o encarou de volta com olhos semicerrados, absorvendo a aparência mal encarada do grande mestre por um longo momento antes de bufar desdenhosamente. Não és o que eu esperava de um grande mestre, nem de um arquimestre nesse caso. Sorrir perversamente revelou que os dentes de Marvin estavam manchados de um vermelho opaco por alguma razão. Não, suponho que não, Vossa Graça. Tive que usar um bom número de favores para conseguir este compromisso. A cidadela não gosta muito de mim, para ser sincero. Surpreso, Axel inclinou a cabeça para o lado. Por que isso? Marvin apenas balançou a cabeça em resposta. Pela mesma razão que eles não gostam muito de ti, meu rei. Porque eles não gostam de coisas que não conseguem entender ou controlar. Isso? Axel grunhiu, os olhos se estreitando mais uma vez. Então, por que te nomeariam, exatamente? Novamente, o grande mestre sorriu. Como eu disse, usei muitos favores. Não me importo de te dizer que o conclave, onde eles escolhem o novo grande mestre, tem votação silenciosa e anônima. Então tudo que eu tive que fazer foi ir a todos que me deviam algo com antecedência e exigir que votassem em mim. Axel piscou, enquanto o sorriso de Marvin se alargava. Nenhum deles estava disposto a admitir um para o outro que me devia algo, vês? Mas eles também acharam que eu não poderia ter apoio suficiente de qualquer maneira. Então eles não se preocuparam em conversar uns com os outros antes da votação. Todos eles acharam que poderiam me pagar sem que seus votos singulares significassem muito.
No final, ganhei por uma maioria esmagadora. E as ovelhas cinzentas estão todas muito cheias de orgulho para anular os resultados e realizar outra votação por enquanto. Pode ser que eles decidam me chamar de volta eventualmente. Teremos apenas que esperar para ver. Isso fez Axel franzir a testa, mesmo enquanto ele ponderava as palavras do grande mestre em sua cabeça. E por que exatamente gastaste todos os teus favores para conseguir este compromisso, grande mestre? Apoiando-se em seu bastão de aço valeriano, Marvin apenas riu. Simples, vossa graça. O que podes fazer? Não há lugar onde eu preferiria estar agora do que aqui em Porto Real, estudando-te. Enrijecendo-se na época, Axel havia rosnado em resposta. É mesmo? Longe de ser intimidado, no entanto, Marvin balançou a cabeça, ainda sorrindo de forma bastante insana. Não precisas te preocupar, vossa graça. Vou manter minha distância. Observar de longe. Ainda assim, algo me diz que tu próprio não sabes tudo sobre o que podes fazer. Se desejasses realizar tuas próprias experiências com a minha ajuda, bem, sabes onde me encontrar. E é melhor eu do que qualquer um dos outros arquimestres. Eu não sou propenso a tentar testar ainda mais os limites da tua imunidade a veneno sem a tua permissão expressa, afinal. Isso realmente alarmou Axel. Não por sua causa, mas porque a implicação em questão era de algo que só poderia ser descrito como conspiração. Ele se aproximou de Marvin então, nem mesmo para realmente intimidá-lo, mas sim para deixar claro que não deixaria o outro homem ir embora sem respostas. Explica. Agora. O sorriso desapareceu do rosto do recém-nomeado grande mestre e Marvin se endireitou em toda a sua altura, mesmo que isso o deixasse ainda tendo que esticar seu pescoço grosso para trás para olhar Axel nos olhos. Tudo o que realmente posso dizer é isto, vossa graça, a cidadela tem trabalhado para sua representação perfeita do mundo por muito, muito tempo. E não é um lugar onde a magia é permitida prevalecer. Eu pediria que olhasses para trás e realmente questionasses. Cada envenenamento que experimentaste durante a tua infância foi realmente obra apenas de Cersei Lannister? Essa pergunta chocou Axel por tempo suficiente para Marvin murmurar algo sobre ele, estar por perto para conversarem mais tarde, antes de sair batendo o pé. Escusado será dizer que esse encontro tinha sido mais inquietante do que Axel estava totalmente disposto a admitir na época, tanto que ele não havia falado com o grande mestre sozinho desde então. Ele provavelmente o faria eventualmente, nem que fosse porque Marvin estava certo de que ele não entendia totalmente tudo sobre si mesmo e parte dele queria aprender mais. No entanto, por enquanto pelo menos, Axel preferia apenas tirar um momento para respirar. Claro, ele não podia descansar completamente. Não quando a posição de mestre dos sussurros permanecia vaga. Como ele havia mencionado a Santanis, a cadeira de mestre dos sussurros no pequeno conselho nem sempre era preenchida. Na verdade, ao longo dos últimos 300 anos de história, a posição esteve vaga muitas vezes. Por outro lado, a paz nunca foi uma garantia. Ele pensou que eles estavam em paz quando Baelis bombardeou as câmaras do pequeno conselho e Euron Greyjoy declarou guerra aos 7 reinos. Para ser justo, isso foi naquela época e isso é agora. Axel não acreditava que houvesse um único lorde em toda Westeros que ousaria se rebelar contra ele novamente, não depois de tudo que ele havia feito. Especialmente não com a fé e o povo comum quase o venerando como um deus vivo. Qualquer lorde que tentasse começar algo a essa altura seria mais propenso a ter seus soldados se voltando contra eles para apaziguar Axel, em vez de arriscar ter que lutar contra ele. Especialmente depois de quão ruim a lealdade cega tinha sido primeiro para as Terras da Tempestade e a Campina durante a rebelião de Rele, e depois para as Ilhas de Ferro durante a Guerra de Euron. Mas só porque Axel estava confiante de que ninguém nos 7 reinos era propenso a tentar algo, não significava que não havia aqueles fora dos 7 reinos que pudessem tentar algo. Franzindo a testa agora, Axel olha para sua cidade de onde ele está voando alto acima dela. Então, ele começa a descer em direção à Fortaleza Vermelha. Ele pode não ter um mestre dos espiões no momento, mas ainda podia fazer suas próprias perguntas, certo? Leva apenas algumas palavras para que Thoros de MYR seja convocado perante ele. Axel considera fazê-lo na sala do trono a princípio, mas finalmente decide contra. Em vez disso, ele apenas manda trazer o sacerdote vermelho para uma pequena sala para um bate-papo privado 1 a 1. Aparentemente, Thoros tinha sido um companheiro de bebida do pai de Axel há muito tempo, então em reconhecimento a isso, Axel pensou que ele seria o mais gentil que pudesse ser razoavelmente. Embora no que diz respeito às primeiras impressões, ele tenha que admitir que Thoros não deixa uma muito boa. O homem é gordo, careca e vestindo vestes vermelhas esvoaçantes que são tão antigas que estão esfarrapadas e costuradas de volta em vários lugares. O vermelho original das vestes também está começando a desbotar, deixando um tom quase rosado em vez disso. Thoros parece francamente nervoso por estar na presença de Axel também, apesar de ter uma reputação considerável como lutador. Claro, para ser justo, ele provavelmente ouviu as mesmas coisas que todos os outros a essa altura. Sem mencionar que as conexões de Axel com a fé do 7 provavelmente o deixam ansioso, já que ele segue outra religião inteiramente. Ah, vossa graça, me chamaste? Axel acena com a cabeça bruscamente antes de gesticular para a mesa, onde uma jarra de vinho e um par de taças descansam. Chamei sim. Eu tinha algumas perguntas para ti, Thoros de MYR. Por favor, senta-te e fica à vontade para te servir uma bebida. Como esperado, os olhos do sacerdote vermelho se iluminam com a oferta. Ele é bem conhecido por seu amor por beber. Aparentemente, é tão forte quanto seu amor por lutar em mulheres. Não é surpresa que o homem redondo rapidamente se sente e serve uma taça de vinho antes de dar a Axel um aceno de apreciação. Axel é gentil o suficiente para deixar Thoros engolir seu primeiro gole antes de fazer sua pergunta mais urgente. Diz-me, Thoros de MYR, o Senhor da Luz falou de mim nas chamas? Ele te ordenou a agir contra mim ou tentar me prejudicar de alguma forma?
Taurus congela no lugar, engasgando com a própria língua por um momento, já que ele não tem vinho na boca no momento. Então, ele balança a cabeça com a maior veemência. Ele não, vossa graça. Definitivamente não. Por quê? O que te faria perguntar tal coisa? Ele observa o outro homem cuidadosamente em busca de qualquer sinal de engano por um momento, mas ele não vê nada. Sorrindo sutilmente, Axel murmura. Não importa. Dizem que uma sacerdotisa vermelha viaja com Daenerys nascida da tormenta e que ela ajudou a última Targaryen a chocar os primeiros dragões vistos em décadas. Tens trocado alguma carta com esta sacerdotisa vermelha? Novamente, Taurus balança a cabeça. Eu não. Esta sacerdotisa vermelha tem um nome, vossa graça? Axel franze a testa. Infelizmente, embora ele tenha certeza de que ela tem, ele não sabe. Varys nunca lhe deu isso. Além disso, Taurus mais uma vez parece estar dizendo a verdade, pelo que ele pode dizer. Não importa isso também. Não recebeste cartas dela ou de quaisquer outros membros da tua fé, e não tiveste mensagens do teu Deus sobre mim, de uma forma ou de outra. Engolindo nervosamente, Taurus balança a cabeça pela terceira vez. Não, vossa graça. Eu não tive. Eu tenho certeza de que Errilolor também não tem inimizade contigo. Afinal, ele é o Deus da chama e da sombra e tu és o não queimado. Mesmo que sigas o Sete, teu julgamento com fogo vivo ainda deve significar algo, mesmo para aqueles de nós no sacerdócio vermelho. Axel realmente não teve a sensação de que Taurus estava tentando enganá-lo, ou que ele mantinha qualquer animosidade em relação a ele também. Se houvesse esquemas contra sua pessoa, este homem não fazia parte deles. Honestamente, que alívio. Deixando um sorriso largo se espalhar por seu rosto, Axel inclina a cabeça em direção ao homem mais velho. Obrigado por responder às minhas perguntas, sacerdote vermelho. Podes levar o resto da jarra contigo ao sair. Vai com a minha bênção. Os olhos de Taurus se iluminam, e ele se apressa em pegar a jarra da mesa, curvando-se profusamente e quase derramando-a no processo. Muitos agradecimentos, vossa graça. És verdadeiramente um rei entre os reis. Axel bufa divertido com isso, observando o outro homem quase fugir da sala. Então esse era Taurus de MYR. Muito diferente do que sua reputação como um bravo louco com uma espada flamejante pintava. Ainda assim, a conversa foi bastante esclarecedora, além de um alívio. Em apenas alguns minutos, ele conseguiu verificar que o Senhor da Luz aparentemente não tinha planos sobre ele da mesma forma que o Deus Afogado tinha. E quem precisa de um mestre dos sussurros realmente? Axel Baratheon pode fazer tudo sozinho. Ele havia mentido para o rei. Oh porra, ele havia mentido para o rei. Isso realmente só se estabelece quando Taurus já está longe da Fortaleza Vermelha, bebendo diretamente da jarra de vinho que lhe foi permitido levar consigo. Mas quando finalmente o atinge forte suas mãos tremendo. Para ser justo, ele não havia mentido descaradamente. Não, pelo contrário. Taurus simplesmente havia contado algumas pequenas mentiras por omissão. Tecnicamente, tudo que havia saído de sua boca tinha sido a verdade. Afinal, o rei simplesmente perguntou se ele havia falado com Errilolor sobre ele, ou se ele havia trocado correspondência com alguém em Essos. E a verdade é que ele não havia, em ambos os casos. Principalmente porque, bem, Taurus não ousava olhar para nenhuma chama desde que Robert Baratheon havia morrido naquela desagradável explosão de fogo vivo. Ele não havia comungado com Errilolor por muitos meses. Taurus estava evitando isso por bastante tempo, incapaz de sequer olhar para uma tocha sem sentir o medo trêmulo começar a dominá-lo. Todos pensavam que ele era algum guerreiro incrível com mais bravura do que quaisquer outros 10 cavaleiros combinados. Mas a verdade era que Taurus era um covarde. Era tudo por causa da bebida, na verdade. Era só quando ele ficava muito bêbado que ele podia lutar com uma de suas muitas espadas baratas incendiadas por fogo vivo. Exceto que mesmo ficar bêbado não tinha dado a Taurus a confiança para usar fogo vivo há bastante tempo. Não depois do que aconteceu com Robert e seus herdeiros. E depois também o que havia acontecido com Axel e seu pequeno conselho. Também havia algumas cartas de Essos sobre as quais Taurus não havia contado ao rei. Mas então, Axel tinha sido muito específico. Ele perguntou se Taurus havia trocado cartas com uma sacerdotisa vermelha. O que ele não havia, porque Taurus havia jogado fora todas as cartas que havia recebido sem lê-las ou sequer abri-las. Ele era um sacerdote vermelho apenas no nome hoje em dia. E ele não tinha desejo de olhar para as chamas ou se comunicar com qualquer um de seus companheiros de volta em Essos nunca mais, se pudesse evitar. Então sim, ele havia contado ao rei algumas mentiras por omissão. Mas provavelmente estava tudo bem. Afinal, quem seria estúpido o suficiente para se meter com Axel Baratheon a essa altura, certo? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 79. Consegue sentir o poder a correr através de si, a ligá-la aos seus animais de estimação? Sim, eu consigo. Concentre-se nisso. Concentre-se. Eles são tanto uma parte de si quanto as suas mãos e pés, quanto os seus dedos das mãos e dos pés. Use a conexão para fortalecer-se. Soltando uma inspiração lenta, Daenerys nascida da tormenta fecha os seus olhos violetas e faz o que lhe é dito. Ela se concentra na conexão que sente com Drogon, Rhaegal e Viserion, uma conexão que mesmo agora, a deixa um pouco nervosa. É como estar na beira de um poço, e nesse poço há uma tempestade furiosa. Um passo em falso e ela sente que pode ser consumida. E no entanto, que outra escolha ela tem? Ela precisa deste poder. Ela precisa de dominar a sua nova habilidade. Daenerys ofega, os seus olhos a abrirem-se de repente enquanto ela olha para suas mãos. Não para suas mãos, para suas garras. Enroladas sobre dedos pálidos estão as garras afiadas, vermelhas como sangue, de um dragão, a agarrar e a cortar enquanto ela abre e fecha as mãos. Ao lado dela, Melisandre acena com a cabeça em aprovação, um leve sorriso a brincar nos seus lábios de rubi perfeitamente esculpidos. Bom, muito bom.
continue a praticar. Você precisa ser capaz de capacitar-se num instante, de recorrer à conexão que forjou entre si e os seus dragões sem hesitação. Daenerys hesita e as construções de sangue nas suas mãos tremem por um momento enquanto ela vacila. Ela consegue recuperá-la sob controle um momento depois, mas Melisandre percebe da mesma forma. Longe de ficar chateada com ela, no entanto, a sacerdotisa vermelha apenas coloca uma mão no ombro de Daenerys e a agracia com um sorriso mais largo, ainda lindo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que parte de si ainda teme o poder que está agora ao alcance dos seus dedos. Mas eu também sei o quão forte você realmente é, minha rainha. Você vai superar as minhas expectativas para si, estou confiante nisso. Ela tenta não corar muito. Melisandre é deslumbrante, afinal, e muito jovem na aparência, apesar de falar como se fosse uma velha bruxa às vezes. Daenerys sabe que a sacerdotisa vermelha não parece ter a sua idade verdadeira, mas era difícil não se sentir um pouco atraída por ela mesmo assim. Sempre foi assim para ela. Ela sentia-se atraída por homens e mulheres desde que se lembra, embora Drogo tenha sido o primeiro homem que ela realmente amou. E Melisandre, mesmo que Daenerys não se atrevesse a admitir em voz alta, era a primeira mulher por quem ela se apaixonara. Obrigada, Melisandre. Eu não a desapontarei, eu prometo. A sua fé em mim será recompensada. E que fé! Ninguém mais tinha visto. Ninguém mais, nem o seu irmão nem mesmo seu marido, tinha visto o verdadeiro valor de Daenerys, pelo menos no início. No que diz respeito a Viserys, Daenerys pensa que o seu irmão mais velho viu o seu valor, mesmo no fim, quando ela subiu na pira dele com os seus ovos e eles arderam juntos. Exceto que Daenerys não ardeu. Apenas Viserys. Ele gritou e gritou enquanto provava ser muito menos dragão do que ela era. Por sua vez, o sacrifício dele deu à luz os seus 3 dragões, aos seus amados filhos. Drogo, enquanto isso, tinha chegado a entender o seu valor muito antes da sua morte. Ele tinha se tornado seu sol e estrelas, enquanto ela era a lua da vida dele. E no entanto, mesmo ele a tinha deixado no final. Mesmo ele tinha sido tirado dela, assim como seu filho. Uma das mãos com garras de Daenerys faz uma tentativa abortiva em direção ao seu abdômen por um momento, enquanto um arrepio de perda a percorre. Melisandre dá outro aperto silencioso no seu ombro, a apoiá-la e ajudar Daenerys a manter o luto sob controle, como fez inúmeras vezes desde que se conheceram. Drogo e o seu filho natimorto foram perdas que quase foram demais para Daenerys suportar. Se não fosse por Melisandre, ela não tem certeza se conseguiria ter continuado, mas ela gosta de pensar que poderia, nem que fosse apenas pelos seus dragões. Ainda assim, com o apoio de Melisandre, Daenerys conseguiu dar sentido às mortes sem sentido deles. Através da sacerdotisa vermelha, ela conseguiu garantir que a perda deles não fosse em vão. Este poder que ela agora tem dentro de si, a conexão com os seus dragões que a deixa invocar a magia deles enquanto também os fortalece por sua vez. Não é poder pelo poder. Ela não faz isso por vaidade ou ganância. Não, ela tem que ser mais forte. Ela tem que ser mais resistente, especialmente se ela alguma vez quiser reclamar o seu direito de nascença. O Trono de Ferro e a totalidade dos 7 reinos pertenceram à casa Targaryen por 300 anos. O usurpador pode ter matado seu irmão, e o seu pai pode ter sido morto pela baixa traição de um dos seus guardas reais. Mas isso não significa nada se Daenerys puder regressar a Westeros com um exército e poder suficiente para reverter as coisas para o que eram antes. Como a última Targaryen viva, ela é a única que pode fazê-lo. E como a Azor Ahai renascida, ela também é a única que pode derrotar Axel Baratheon e salvar os 7 reinos da tirania dele a tempo de começar a prepará-los para o retorno do grande outro e da longa noite. Escusado será dizer que não surpreendeu Daenerys que o usurpador tenha dado à luz um demônio. Afinal, ele próprio tinha sido chamado de o demônio do tridente depois de massacrar o seu irmão. Mas para Melisandre contar, Axel Baratheon realmente não era deste mundo. Ele era uma afronta a tudo que era natural, e a sua existência continuada era uma praga no mundo que o Senhor da Luz não podia aceitar. Era aí que Daenerys entrava. Era por isso que ela tinha que continuar a preparar-se e a treinar. E claro, havia também a parte dela que pessoalmente culpava Axel Baratheon por tudo de ruim que alguma vez lhe tinha acontecido. Talvez não Viserys. Não, Viserys tinha trazido seu destino sobre si mesmo. Mas Jorah Mormont tinha tentado assassiná-la e aos seus dragões sob as ordens do mestre dos espiões do rei Baratheon, Varys a Aranha. Ele tinha jurado servi-la como sua rainha e depois virou-se e tentou matar todos eles. Se não fosse pela intervenção de Melisandre, Daenerys pode nem sequer estar aqui hoje. Ao fazer isso, ao levar Sor Jorah a traí-los, Axel e o seu mestre dos espiões tinham galvanizado seu marido na sua defesa. Sinceramente, houve um tempo, por mais curto que tenha sido, em que Daenerys nem sequer estava convencida de que queria o trono de ferro. Uma época antes da traição de Jorah, uma época antes de Melisandre lhe contar sobre o seu destino como Azor Ahai e as ameaças que ela teria que eventualmente enfrentar. Mas depois da tentativa de assassinato, quando ficou claro que o bastardo demônio de um filho do usurpador não os ia deixar em paz, Daenerys e o seu sol e estrelas tinham a mesma opinião. Axel Baratheon tinha que ser eliminado. Exceto que, Drogo tinha sido demasiado insistente, demasiado ansioso, demasiado zangado. Ele tinha ido e se magoado, e essa dor tinha se tornado uma infecção que nem mesmo Melisandre conseguia tratar. Daenerys, desesperada para salvar o seu amado, tinha agido pelas costas de Melisandre e recorrido a métodos desaconselháveis para tentar tratá-lo. Esses métodos custaram a Daenerys não apenas o seu sol e estrelas, mas também o seu filho. Se não fosse por Axel Baratheon e Varys a Aranha, se não fosse pelo porra do Jorah Mormont, então talvez todos eles ainda estivessem vivos. Talvez todos eles ainda estivessem felizes e contentes. E assim, as queixas pessoais de Daenerys com Axel coincidiram com o seu aparente destino como Azor Ahai renascida. O filho do usurpador estava destinado a morrer pelas suas mãos, ou talvez pelas suas garras. No entanto, antes que isso pudesse acontecer, Daenerys precisava de muito mais poder do que tinha agora.
Como Melisandre lhe tinha dito repetidamente, Axel Baratheon não é humano. Ele é um demônio em pele humana, um monstro que nem sequer se incomoda mais em esconder a sua verdadeira natureza dos seus súbditos. A esta altura, ele sobreviveu a fogo vivo, ele matou sozinho um kraken e afundou dezenas de navios, enviando centenas, se não milhares, de homens para a morte. Eles até dizem que ele pode voar agora, que ele é capaz de planar pelo céu como um dos seus filhos, mas sem precisar de asas ou de um dragão próprio para o carregar. Daenerys pode não ter acreditado em tais contos se a própria Melisandre não tivesse corroborado cada um deles. As histórias da sua força estavam, na verdade, subestimadas, de acordo com a sacerdotisa vermelha. Ele era ainda mais poderoso do que todos acreditavam. Era por isso que o único caminho era em frente. Ela tinha que dominar este poder. Ela tinha que continuar a aprender. Ela tinha que ficar mais forte para que pudesse. Minha rainha. Daenerys pisca, puxada dos seus pensamentos por uma voz que não é nem a dela nem a de Melisandre. Virando-se, ela encontra a aparência cada vez mais familiar de Missandei, a sua nova IA e intérprete. Ela segura uma bandeja de servir nos seus braços, sobre a qual uma jarra de vinho gelado e alguns snacks foram dispostos perfeitamente. Pensei em trazer-lhe refrescos, vossa graça. Missandei é uma bela mulher Nati, com pele escura e feições bonitas. Ao contrário de Melisandre, Missandei realmente tem a mesma idade que a sua aparência sugere, 20 anos. E até há apenas uma semana. Ela era uma escrava do bom mestre Krasnis Monaclus de Astapor. Daenerys garantiu a liberdade de Missandei e depois ofereceu-lhe um lugar ao seu lado no mesmo dia em que garantiu para si um exército de imaculados. Ambas as coisas vieram à custa não apenas do ex-mestre de Missandei, mas de cada bom mestre na cidade de Astapor. A escravidão, Daenerys tinha decidido, era repugnante e não tinha lugar diante dos seus olhos. Ela iria destruí-la onde quer que a encontrasse, enquanto ela respirasse. Por agora, no entanto, ela vê a forma como os olhos de Missandei piscam para as garras vermelhas como sangue atualmente a cobrir as mãos de Daenerys. A mulher Nati mantém a sua compostura admiravelmente, mal tremendo enquanto se mantém equilibrada e com as costas direitas. Corando ligeiramente, Daenerys move-se para dissipar as garras, só para Melisandre estender a mão e a impedir. Não, Daenerys. Você deve continuar a praticar. Recorrer a este poder deve tornar-se uma segunda natureza para si, e você deve ser capaz de interagir com as coisas muito bem, mesmo com as suas garras. Além disso, tenho certeza de que a sua nova amiga aqui não sente medo do seu salvador. Não é verdade? Daenerys morde o lábio inferior, a observar Missandei com olhos violetas, mesmo enquanto a outra mulher se endireita e assente bruscamente em concordância. Sim. Então ela olha para Daenerys diretamente e sorri calorosamente. Como eu poderia temê-la, minha rainha? Eu lhe devo tudo. Algo firmemente apertado no peito de Daenerys, algo que ela nem sequer sabia que estava lá, afrouxa com isso. Ela dá um passo cauteloso para a frente, e depois outro quando Missandei não reage de forma alguma, exceto para segurar a bandeja de servir. Cuidadosamente e delicadamente Daenerys usa as suas garras dracônicas para pegar na jarra e servir-se de um copo de vinho gelado. Então, ela pega no copo e em alguns dos snacks, levando primeiro um aos lábios e depois o outro. Comer com garras em vez de dedos não é o que Daenerys nascida da tormenta chamaria de fácil, de forma alguma, mas pelo menos ela não se ridiculariza ao deixar cair nada. Em breve a sua sede está saciada e a sua barriga está cheia. Ela se certifica de dar a Missandei um sorriso agradado enquanto coloca o copo de volta. Obrigada, Missandei. A sua consideração é muito apreciada. Ela consegue perceber que o elogio e a gratidão são algo a que a mulher Nati ainda não está muito acostumada. Na verdade, isso transforma Missandei num ser a corar e a gaguejar enquanto ela dá suas desculpas, curva a cabeça uma vez a mais, e finalmente se apressa a afastar-se para deixar Daenerys e Melisandre sozinhas novamente. A sacerdotisa vermelha observa-a ir embora por um longo momento, um sorriso divertido a surgir nos seus lábios perfeitamente esculpidos. Então, ela olha de volta para Daenerys com um brilho cúmplice no seu olho. Não tenha medo de encontrar prazer nesta vida onde puder, Daenerys. Mesmo que tenhamos um longo caminho pela frente, você nunca deve esquecer porque está a lutar por um amanhã mais brilhante. Por um momento de parar o coração, Daenerys pensa, espera talvez que Melisandre está a falar sobre as duas. Só depois que esse momento passa é que o bom senso se reafirma e ela percebe que a sacerdotisa vermelha na verdade se refere a ela e Missandei. Ela estaria a mentir se dissesse que não tinha pensado nisso. Ao mesmo tempo, no entanto, não tenho certeza se seria certo. Ela era uma escrava há uma semana. E mesmo agora, ela é a minha IA e eu sou a sua rainha. Eu nunca gostaria de pensar que ela se sentisse obrigada a atender às minhas necessidades. Melisandre apenas ri e abana a cabeça. Eu acho que você ficaria surpreendida com o que essa consideraria e não consideraria uma obrigação. Antes que Daenerys possa sequer começar a questionar isso, no entanto, a sacerdotisa vermelha bate as palmas das mãos. Agora venha. Já descansamos o suficiente, minha rainha. É hora de continuar a mover-nos antes que o fim da marcha nos ultrapasse. Continue a trabalhar para manifestar os seus poderes. Cada bocadinho de treino ajudará quando você finalmente confrontar o demônio, para não falar dos inimigos no nosso caminho que enfrentaremos antes de o enfrentarmos. Se certo. Daenerys assente solenemente, mesmo enquanto ambas se movem para se juntar à enorme coluna de pessoas a avançar pela estrada. O seu povo, a maioria deles imaculados que prometeram as suas lanças e escudos a Daenerys de bom grado depois que ela os libertou da escravidão de Astapor. Na distância, atrás deles, Astapor ainda arde, os bons mestres mortos e a cidade saqueada. À frente deles, mais duas cidades da Baía dos Escravos e Yunkai e Meeren. Eles marcham sobre essas cidades porque, por mais que Daenerys gostasse de levar os seus imaculados através do mar para Westeros agora, ela não tem os navios para o fazer. E Melisandre diz que ela não está pessoalmente
totalmente pronta. Além disso, Yonkai e Meeren vão ajudá-la a batizar o seu novo exército, bem como dar-lhe o tempo de que precisa para ficar poderosa o suficiente para destruir Axel Baratheon de uma vez por todas. Pelo povo de Westeros, por pessoas como Missandei, Daenerys jura silenciosamente a si mesma que acabará com a tirania do demônio. E então ela também deterá o grande outro e a longa noite, porque aparentemente é o seu destino. Uma coisa de cada vez, no entanto. Capítulo 80. Eles não estão sendo realmente perseguidos, pelo que sabem, mas isso não os impede de correr com seus cavalos até a muralha assim que saem da linha de árvores da floresta. A neve se levanta em todas as direções enquanto cascos batem ao longo do caminho gelado e quase invisível. Mais de uma vez, Jon olha por cima do ombro para se certificar de que o trenó preso aos cavalos dele e de seu tio ainda os está acompanhando. O maciço caixote de madeira preso a ele ainda trancado no lugar. Depois de anos na patrulha da noite e aprendendo sob a tutela de seu tio Benjen, seria de se pensar que Jon já estaria acostumado com esta vida. Até ele pensava que estava acostumado a ser um irmão da patrulha da noite neste momento, para ser sincero. E no entanto, esta última patrulha virou tudo o que ele pensava que sabia de cabeça para baixo. Cada respiração é como gelo em suas veias, seu coração batendo em seu peito, mesmo enquanto ambos param do lado de fora do túnel que leva ao Castelo Negro. Tirando uma buzina do cinto, Benjen sopra 3 vezes curtas, e um momento depois a grossa porta de carvalho começa a se abrir na frente deles, seguida por 3 grades feitas de barras de ferro pesadas. Jon prepara uma tocha e juntos eles seguem pelo túnel escuro, mesmo enquanto a porta é selada novamente atrás deles e de seus cavalos meros momentos depois. Jon nunca teve muitos problemas com a escuridão antes. Mesmo que o túnel sinuoso que atravessa toda a muralha sempre tenha sido um pouco misterioso, ele também sempre pareceu relativamente seguro. Seguro, até, mas não mais. É difícil não se assustar com cada sombra, embora estejam tão perto de casa. Finalmente, eles chegam ao outro lado, onde os irmãos da patrulha da noite os aguardam. Jon respira um pouco mais fácil ao chegarem ao pátio principal do Castelo Negro para ver dezenas de homens, todos de capas pretas, observando-os atentamente. O primeiro patrulheiro retornou. Há um aplauso esfarrapado que percorre os irmãos da patrulha da noite com isso, mesmo enquanto Benjen e Jon finalmente desmontam de seus cavalos. No entanto, nem todos se importam particularmente com o retorno deles, mesmo que Benjen seja essencialmente o segundo em comando, atrás apenas de Jeor Mormont, o Lorde Comandante da patrulha da noite. Alguns provavelmente nem estão particularmente felizes com isso, considerando tudo. Mas então Jon teve anos para se acostumar com a dura realidade da patrulha da noite. Ele cresceu em Winterfell pensando que a patrulha da noite era uma instituição honrada e antiga digna de respeito. Desde jovem, ele acreditava que vestir o preto era uma das melhores coisas que um bastardo como ele poderia fazer com sua vida. A verdade acabou sendo muito mais complexa do que isso. A patrulha da noite era uma sombra de seu antigo eu, uma ordem composta principalmente por ladrões, assassinos e piores nos dias de hoje. Ainda assim, nem todos eram escória. Homens como o Lorde Comandante e seu tio Benjen e Jon, você está de volta. Pescando, Jon olha e sorri enquanto Samwell Tarly desce as escadas em sua direção. Assim que o outro homem o alcança, Jon acena e aperta seus braços. Sam, bom te ver novamente. E sim, estou de volta. Enquanto isso, o tio Benjen não está perdendo tempo. Preciso de homens aqui agora. Preparem uma cela adequada dentro do castelo e levem este caixote para lá imediatamente. Não o abram, não o deixem cair, e alguém me traga o Lorde Comandante também. Mesmo que seu título não inspirasse tanto quanto deveria, ainda assim impunha uma certa quantidade de medo e respeito. Jon observa enquanto vários irmãos entram em ação para fazer o que o primeiro patrulheiro ordenou, e ele observa aqueles que também não movem um músculo. Às vezes, Jon questionava a sabedoria por trás de oferecer a certos homens a muralha em vez do bloco ou de uma forca. Em sua opinião pessoal, se um homem mereceu a execução por seus crimes, então ele não pertencia à muralha de forma alguma. Todo esse tipo de política só enfraquecia ainda mais a patrulha da noite. Exemplo disso são todos os homens que se juntaram à patrulha da noite nos últimos meses. Rhaelle Baratheon e Loras Tyrell são provavelmente os maiores nomes com as maiores histórias anexadas a eles, mas eles realmente não são nem os piores do grupo. Na verdade, eles se mantêm a sós com rumores de que eles têm esse tipo de relacionamento um com o outro. Alguns pensaram que os dias de Loras Tyrell como um espadachim capaz haviam acabado desde que o rei tirou sua mão da espada, mas o homem bonito provou que estavam errados, aprendendo a lutar tão bem com sua mão restante em pouco tempo. Ele não era um homem mau, Jon finalmente decidiu. E embora Rhaelle Baratheon pudesse ser um pouco presunçoso, ele também não era tão ruim. Pessoas como Janos Slynt e seu grupo da patrulha da cidade em Porto Real, por outro lado, são desprezíveis e homens em quem Jon não confiaria para protegê-lo em nenhum dia da semana. Mesmo que todos tenham feito seus juramentos e usem suas capas pretas como todos os outros, ele não pode deixar de observá-los e sentir que eles ainda se consideram mantos dourados, no fundo. Mas piores do que até mesmo eles têm que ser o punhado de nascidos do ferro que escolheram vestir o preto em vez de morrer quando Axel Baratheon e seus exércitos alcançaram as Ilhas de Ferro e acabaram com a insurreição de Euron Greyjoy. Os nascidos do ferro eram todos homens particularmente cruéis e de espírito mesquinho para começar, mas isso foi agravado pela decisão do Lorde Comandante de manter todos eles aqui no Castelo Negro, em vez de permitir que algum deles guarnecesse a Atalaia Leste do Mar, onde a patrulha da noite mantinha todas as suas galeras e outros navios grandes o suficiente para serem capazes de atravessar o Mar Estreito. Para ser justo, Jon concordou com a decisão do Lorde Comandante Mormont lá. Até o comandante de Atalaia Leste do Mar, um homem chamado Cotterpick, concordou com o Lorde Comandante. E ele era até mesmo nascido do ferro, aparentemente.
Mas, para ouvir o tio Benjen contar, ele não se considerava o mesmo tipo de nascido do ferro que esses novos recrutas. Não, de acordo com o que Benjen lhe disse do que Coterpique havia dito. Esses homens eram covardes gananciosos e oportunistas que provavelmente aproveitariam a primeira chance de desertar e fugir para Essos se achassem que poderiam se safar. Mas então, dada essa probabilidade, John apenas desejou que eles não tivessem tido permissão para vestir o preto em primeiro lugar. John, tirado de seus pensamentos internos, John olha para a versão olhando nervosamente entre Benjen e o caixote que está sendo descarregado de seu trenó improvisado e levado para dentro. O primeiro patrulheiro parece tenso. Aconteceu alguma coisa lá fora? Vocês dois ficaram mais tempo do que o esperado. Ele pisca novamente antes de perceber que por uma fração de segundo ele não tinha pensado em tudo o que havia acontecido ao longo dos últimos dias. Ele estava muito ocupado se aquecendo na presença de Sam e observando os outros homens no pátio. Um arrepio percorre a espinha de John, o sorriso sumindo de seu rosto. Ele abre a boca para responder, mas, para ser sincero, não sabe o que vai dizer. Felizmente ele nunca precisa descobrir. John, comigo, quero você lá quando eu relatar nossas descobertas ao Lorde Comandante. A voz de seu tio corta o ar como uma faca e John estremece antes de lançar a Sam um olhar de desculpas. Desculpe, Sam. Eu te conto o que puder mais tarde. Oh, claro, sem problemas, John. Você sabe onde me encontrar, é claro. É claro. Sam era praticamente o protegido do Lorde Administrador neste momento, quando não estava ajudando o mestre Aemon com as coisas. Não seria difícil rastrear o outro homem considerando tudo. Eles trocam um segundo aperto de braços e um único aceno antes que John finalmente siga Benjen para dentro. Em pouco tempo ele se encontra esperando em silêncio pela chegada do Lorde Comandante ao lado de seu tio. Eventualmente Jeor Mormon aparece. Embora John mantenha seus pensamentos para si, ele não pode deixar de sentir que o Lorde Comandante é indicativo do estado da patrulha da noite nos dias de hoje. Ele é um velho teimoso que começou com muita honra, mas agora está preso a um corpo doente que está lenta, mas seguramente, falhando com ele mais a cada dia. A patrulha da noite é muito parecida. Velha, morrendo, podre, e mal preparada para o que está por vir. Primeiro patrulheiro. Relate. O Lorde Comandante dirige a John um único olhar antes de focar sua atenção em Benjen. Em resposta, o tio de John faz uma careta e acena para a cela gradeada de ferro onde ele mandou os homens guardarem o caixote. Melhor mostrar, Lorde Comandante. Você não vai acreditar em mim se eu tentar colocar em palavras. A carranca sempre presente no rosto de Jeor Mormon se aprofunda com isso, mas ele acena mesmo assim. Felizmente o caixote foi preparado com antecedência e há uma corda saindo pelas barras da cela. Quando Benjen lhe dá o sinal, John puxa a corda com força, fazendo com que o caixote finalmente se abra em um lado. Há a pausa mais breve, e então um som de rangido que faz John estremecer em lembrança. Até Benjen se contorce e fecha os olhos por um momento. Enquanto isso, os olhos do Lorde Comandante se estreitam, e ele dá um passo mais perto das barras. O que é? Com um grito, o Vit que eles haviam capturado no caixote de madeira irrompe, chocando-se violentamente contra as barras assim que Benjen agarra o Lorde Comandante pelo ombro e o puxa bruscamente para trás um passo. O resultado é que os dedos esqueléticos do morto-vivo, muito parecidos com garras neste ponto, passam pelo ar em vez da barba de Jeor. Com um xingamento, Jeor Mormon saca sua espada, a lâmina de aço valeriano garra longa, e a segura na frente de si. Para crédito do homem mais velho, John pode ver que a lâmina hesita por apenas um segundo antes de se firmar. Que diabos é essa coisa? A voz de Benjen é exausta e grave enquanto ele responde ao Lorde Comandante. Um cadáver, Lorde Comandante. Apenas um que foi trazido de volta à vida. Um que procura matar tudo ao seu redor, para fornecer mais corpos para serem trazidos de volta dos mortos. Para simplificar, é um Vigt morto-vivo. Um Vigt. O tipo de coisa que John nunca pensou que fosse real até agora. No mesmo nível de Grunkins e Sax, monstros e duendes dos contos de fadas. Eles deveriam ser nada além de contos de fadas. Combustível para pesadelos para impedir que meninos e meninas saíssem escondidos depois de escurecer e fossem mortos pelas ameaças mais reais, como animais selvagens ou mau tempo. Mas então, quem poderia dizer o que era e o que não era real Animore? E se Vigs fossem reais? Bem, nas velhas histórias, os Vigs eram ditos ser apenas soldados de infantaria dos caminhantes além da muralha. E no entanto, John e Benjen não tinham visto nenhum outro nesta patrulha particularmente angustiante. Não com seus próprios olhos, de qualquer maneira. Por vários longos momentos, o Lorde Comandante apenas encara a criatura morta-viva enquanto ela tenta forçar a passagem pelas barras para alcançá-los. Felizmente as barras de ferro estão colocadas próximas o suficiente para que não consiga passar. Relate, primeiro patrulheiro. O que exatamente aconteceu lá fora? John mantém uma vigilância rigorosa sobre o Vigt, mesmo enquanto Benjen relata fielmente suas experiências, até certo ponto. Ele explica como eles saíram em sua patrulha como pretendido, apenas para serem emboscados na segunda noite por uma dúzia de Vigs. Isso era verdade. Ele então explica como eles repeliram o ataque e se encontraram fugindo. Isso também era verdade. Eventualmente ele entra em detalhes sobre como ele considerou necessário e viável capturar um Vigt para trazer prova de volta ao Castelo Negro, e como juntos ele e John conseguiram construir um caixote de madeira e prender um dentro por um tris. Essa parte era menos verdadeira. Não inteiramente uma mentira, mas omitia algumas informações bastante críticas, como quem os ajudou a capturar o Vigt em primeiro lugar. Mas então Jeor Mormon não nasceu ontem. Talvez ele detecte um engano no relatório de Benjen. Ou talvez o Lorde Comandante seja simplesmente de mente unidirecional. E o que dizer do motivo original pelo qual você e seu sobrinho saíram nesta patrulha? O que dizer dos relatos de que os selvagens nomearam um novo rei para lá da muralha e estão se reunindo em maior número? Há um breve momento em que Benjen encontra os olhos de John.
Jon quer muito falar, mas seu tio balança a cabeça muito levemente e Jon segura a língua. Os relatos são verdadeiros, Lorde Comandante. É como temíamos. Eles nomearam Ryder seu rei para lá da muralha e reuniram um exército que está vindo para cá enquanto falamos. Há muito mais nuances nisso. Jon e Benjen na verdade não conseguiram encontrar o próprio Mance Ryder, mas foram selvagens que o salvaram dos Vigds após aquele primeiro ataque. Ou como eles aparentemente gostavam de ser chamados, povo livre. Eles estavam desesperados, o povo livre estava. De acordo com suas alegações, eles estavam sendo empurrados para atacar a muralha por um exército de Vigds vindo do norte e massacrando-os a centenas, se não aos milhares. Se nada fosse feito, todos morreriam, então eles estavam fazendo algo. Eles estavam correndo, fugindo para o sul para sua própria sobrevivência. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.